que Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer depois de ter tido sua indicação rejeitada pela primeira vez em 132 anos? Um presidente indica um nome que preenche os requisitos constitucionais. Quais são os 3 requisitos constitucionais para que uma pessoa seja indicada ao Supremo Tribunal Federal? Notório saber jurídico, Messias tem. Mais de 35 anos, ele também tem 46, e reputação ilibada. Não responde a nenhum tipo de ação, não responde a nenhum tipo de acusação, portanto, preencheria os 3 requisitos constitucionais. Não bastou para um Senado Federal que queria ver um dos seus, Rodrigo Pacheco, indicado ministro do Supremo. Uma coisa que começou lá atrás com ares de birra, ganhou tons de tragicomédia ontem, quando Davi Alcolumbre chegou a sussurrar a derrota do governo segundos antes do painel oficializar o que havia acontecido. Como em política não existe coincidência, junta todos esses ingredientes à análise que o Josias fez sobre a derrota do Messias, e aí você começa a entender quais são os motivos que de fato levam a essa derrota. Moraes disse aos colegas, eu apurei no Supremo, que Jorge Messias teria 32 votos, portanto passou a tarde pregando que haveria uma derrota do indicado de Luiz Inácio Lula da Silva. Errou por pouquíssimo, mas a conta dele era idêntica à do presidente do Senado. Messias teve 34 votos, tá? Mas então, ponto 1, Moraes tinha a mesma conta, a mesma lista que Davi Alcolumbre. 2, Alcolumbre dizer que não trabalhou é falso. Ele não só trabalhou muito, ele passou o final de semana disparando um vídeo que o Messias havia feito num culto, fazendo sinais a André Mendonça, junta tudo com o que o Josias falou, o relator do caso Master, né, dando a entender ali que haveria uma reunião em torno desta causa, e ontem passou a manhã e a tarde acionando dezenas, eu repito, dezenas de contatos para assegurar a derrota de Jorge Messias. Como em política não existe coincidência, junta todos esses ingredientes à análise que o Josias fez sobre a derrota do Messias, e aí você começa a entender quais são os motivos que de fato levam a essa derrota. Falando ontem com o ministro do Supremo, que estava dizendo um avião não cai por um motivo só, ele também sinalizou o desconforto brutal da cúpula do Congresso com o avanço das investigações sobre o Master. É Polícia Federal investigando mala de dinheiro que entrou em avião sem passar por raio-x, inclusive com o presidente da Câmara. É Polícia Federal fazendo batida no Amapá, terra de Davi Alcolumbre, prendendo, né, o chefe da Previdência, que foi tesoureiro da campanha do presidente do Senado, porque colocou 400 milhões no Banco Master da Previdência dos servidores do Amapá, o que para um estado do tamanho do Amapá é grana demais. Há um profundo desconforto. E esse ministro me falou: Daniela, agora tem uma série de bombinhas, elas estão todas caindo no colo do governo. Eu não consigo entender exatamente por que o Congresso coloca, né? O Lula está estimulando as investigações. Se o Lula tivesse controle sobre as apurações, o filho dele, o Lulinha, estava sendo investigado? Fica aí a provocação para quem está refletindo sobre o assunto. A pergunta é: e aí? Agora que perdeu, Lula vai fazer o quê? O Palácio do Planalto responde. A informação que eu trago para vocês é: Luiz Inácio Lula da Silva não vai abrir mão de refazer a indicação ao Supremo Tribunal Federal. Sim, quando isso vai acontecer, o Planalto ainda não decidiu e Lula não sinalizou. Mas ele não deixará de apresentar um outro nome ao Senado Federal. Daniela, necessariamente precisa ser um outro nome? Não. Há uma ala que, inclusive, defende que Lula recoloque Jorge Messias como indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. Mas também, como Sakamoto escreveu, e a gente vai detalhar já já a coluna dele, tem um grupo que diz: olha, constranja ao máximo, indique uma mulher negra de reputação impecável e coloque o Senado Federal para dizer não mais uma vez a uma indicação desse calibre. O que a gente consegue entender de tudo isso, o que o Lula está dizendo, basicamente, quando sinaliza com clareza aqui para a nossa audiência que não vai abrir mão de refazer a indicação para o Supremo Tribunal Federal, é que ele vai dobrar a aposta. E o Alcolumbre também está sinalizando na mesma linha. Bom, pode mandar. Eu só olho isso aí depois da eleição. Foi o que ele acertou com a oposição ainda ontem.